Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é basicamente uma autópsia. Vamos colocar na mesa de exame uma das obras mais influentes do mundo. E, depois de 40 anos, analisar friamente do que ela é feita, o que ela realmente nos diz. E essa é a nossa tese. É o fio condutor de toda essa análise. A ideia de que, no fim das contas, o grande produto de Dragon Ball não são as batalhas épicas, mas sim um modelo de vida. Um ideal de eterna adolescência, congelado no tempo. Então, para começar essa dissecação, a gente precisa focar no centro de tudo. Vamos colocar nosso protagonista Son Goku sob a lente do microscópio. O argumento aqui é muito forte e ele diz o seguinte: Goku não é um herói no sentido clássico da palavra. Ele é, na verdade, um estudo de casos sobre desenvolvimento interrompido. Um indivíduo que é constantemente recompensado justamente pela sua recusa em amadurecer. E aqui a gente vê os sintomas, né? Não trabalha, não provê, se ausenta da educação dos filhos, demonstra uma incapacidade de lidar com luto de forma saudável e, num ponto extremo, chega a ver a própria neta de 3 anos como mais uma guerreira para o campo de batalha. Mas o mais impressionante é como a série enquadra tudo isso. Não são falhas, percebe? É tratado como pureza, como se fugir de toda e qualquer responsabilidade fosse uma virtude. E existe um termo clínico para esse padrão de comportamento. É o que a psicologia chama de déficit de teoria da mente. É basicamente a dificuldade severa de enxergar as outras pessoas como pessoas, com sentimentos, vontades, com uma vida interior. Os outros existem apenas como funções. Ou são um espelho para sua própria glória, um obstáculo a ser superado, ou combustível para o seu próprio crescimento. Agora a gente precisa ampliar o foco, porque a análise mostra que o problema não é só o Goku. Existe um sistema de valores operando na história inteira, uma lógica narrativa que afeta todos os personagens ao redor dele. E essa tabela deixa isso bem claro. O sistema de valores da série pune quem amadurece. Pensa bem, o Yamcha fez uma análise de risco, uma atitude madura e virou piada. O Kuririn encontrou um equilíbrio entre a luta e a família e foi rebaixado a alívio cômico morrendo repetidas vezes. E o Vegeta, toda vez que ele tentava ser um pai, um marido, a série o puxava de volta, acusando ele de ter amolecido. E aí a gente chega na Titi, a única adulta funcional daquele núcleo familiar. A pessoa que de fato administra a realidade, que cobra a responsabilidade. E como ela é tratada por 40 anos? Como uma chata, uma megera. A voz da razão, na narrativa de Dragon Ball, é a voz irritante que precisa ser ignorada. Ok, agora a gente vai examinar o coração da mitologia de Dragon Ball, o momento mais icônico, a transformação em Super Saiyajin. Mas a gente vai olhar para isso de uma perspectiva completamente diferente. Olha só essa comparação. De um lado, em Dragon Ball, a reação ao trauma da perda é uma explosão. O luto se transforma em grito, em músculos, em poder. É uma reação para fora. Do outro lado, num exemplo como Sailor Moon, o trauma causa um colapso. O luto é silêncio, é definhar, é o mundo perdendo a cor. É uma implosão. Fica a pergunta, né? Qual dessas reações se parece mais com a experiência humana real? O que as fontes argumentam é que Dragon Ball ensina uma lição muito específica. A dor é útil. A dor é combustível para ficar mais forte. Enquanto outras obras mostram que a dor é, na verdade, um vazio, um buraco que precisa de tempo, de cuidado, de conexão para ser elaborado, e não de um grito mais alto. E é neste ponto que a nossa autópsia deixa de ser só interpretação. Agora a gente passa a lidar com evidências externas, com a confissão do próprio criador da obra e com laudos encomendados pela própria franquia. A coisa fica séria. O próprio Akira Toriyama admitiu, com todas as letras, a intenção não era fazer um bom sujeito. O heroísmo de Goku é uma consequência, quase um acidente, do seu desejo egoísta de lutar. Isso não é uma interpretação de fã, é o criador descrevendo a essência do seu personagem. E tem mais, acredite se quiser, o site oficial de Dragon Ball publicou uma análise psicológica dos personagens feita por profissionais. Eles sentiram essa necessidade, mas a pergunta é: o que essa análise oficial realmente revelou? E, talvez mais importante, o que ela convenientemente deixou de fora? A conclusão é gritante. A análise oficial descreve os sintomas, mas se recusa a dar o diagnóstico. Falam da crise de meia-idade do Vegeta, mas não falam que a série o pune por tentar amadurecer. Elogiam o Piccolo como mentor, mas não apontam que ele só ocupou esse espaço pela ausência completa do Goku. E os personagens que de fato amadureceram, como Titi, Yamcha e Kuririn, foram simplesmente ignorados.
É um laudo que serve para validar a história, não para examiná-la de verdade. Então, chegamos ao laudo final da nossa autópsia. Qual é o saldo? Qual é a ferida cultural que fica depois de 40 anos repetindo essas mesmas lições disfuncionais para gerações e gerações? O que as fontes sugerem é que, por 4 décadas, Dragon Ball ofereceu um verdadeiro manual, um manual sobre como fugir da vida adulta. Ensinam que responsabilidade é um fardo, que o trauma é só uma alavanca para mais poder e que amadurecer é, no fim das contas, um tipo de fracasso. Tudo isso embalado numa nostalgia poderosa. No fim, as peças estão todas na mesa. O laudo incompleto do site oficial, a confissão do criador, a estrutura da narrativa e a nossa nostalgia. Os fatos estão aí, e a conclusão que eles apontam é uma que desafia o próprio fundamento de um legado de 40 anos. E essa verdade, ao contrário de Goku, não tem para onde fugir.